ok? Então, nossas características nazarenas. Na Assembleia Geral de 2013, a Junta de Superintendentes Gerais apresentou 7 características da Igreja do Nazareno. Eu creio que o pastor Guilherme deve ter comentado com vocês sobre o que é nessa Junta de Superintendentes Gerais, como funciona uma Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral de 2013 foram apresentadas essas 7 características da Igreja do Nazareno. Gente, isso aqui pode parecer uma coisa, mas isso é bobeira e tal, mas é muito importante. Eu converso com outros pastores de outras denominações e muitas das vezes a gente vê que tem igrejas, tem denominações que não tem uma definição de missão, não tem uma definição de credo, não tem uma definição de credo. Crê em quê? Acredita em quê? Se posiciona pelo quê? Qual a ênfase daquela denominação? Qual a ênfase daquela instituição? A Igreja do Nazareno faz questão, ok, de deixar isso bem evidente para o seu povo, ok, para aqueles que nela congregam. Então nós temos aqui 7 características, são elas: a adoração significativa, a coerência teológica, o evangelismo apaixonado, o discipulado intencional, o desenvolvimento da igreja, a liderança transformadora e a compaixão com propósito. Uma das perguntas que vão estar depois no questionário que a gente preparou, vai perguntar com qual dessas você se identifica, porque isso quer dizer alguma coisa, ok? Com qual dessas características. E então é muito bom que você se atenha e depois que você pegue o material que vai ser disponibilizado lá no Google Sala de Aula, ok? Porque vai estar se aprofundando um pouco mais nas descrições acerca de cada uma dessas características. Vamos falar da primeira? Adoração significativa. Essa frase, ela está centralizando ali o estudo e diz o seguinte: a igreja primitiva realmente começou a cumprir a sua comissão no mundo depois de um encontro de adoração significativa em Antioquia. Deixa eu atrapalhar o pastor Rafael um pouquinho. Gente, sabe uma coisa que me ajudou demais? É tentar esquecer o sentido que está na nossa cabeça. Por exemplo, adoração significativa. Eu já penso nos moldes tradicionais de adoração, que é um louvor, que é cantar. Tenta desconectar do que você já sabe e abre a cabeça para um entendimento maior. Porque essas palavras, embora sejam familiares na nossa cabeça, o sentido profundo dela muda muita coisa. E isso para mim fez muita diferença, porque eu tentava entender com a cabeça de antigamente, porque eu venho de outra doutrina, de outra igreja, eu entendo por outra ótica, mas tenta desconectar do que você já sabe, e você vai ver que a adoração não tem nada a ver com o que a gente já sabe, com o que a gente entende, né, com a palavra. A gente pensa em adoração com cantar uma música, né? A gente pensa em adoração geralmente em cantar um louvor, mas a gente vai ver que essa significação da adoração tem algo mais profundo por trás disso. E volto a dizer, pega o material que está disponibilizado lá, ok? A igreja primitiva realmente começou a cumprir esta comissão no mundo depois de um encontro de adoração significativa em Antioquia, conforme está lá em Atos 13, 1 ao 4. Quem pode ler aí? Alguém pode ler para nós esse texto? Eu vou ler aqui também. Atos 13, do 1 ao 4, para a gente não deixar passar algumas passagens, porque esse versículo é importante para a gente, até para que a gente possa entender isso que o Everson acabou de falar agora, do significativo, né? Atos 13, 1 ao 4, tem coisas que a gente grava, tem outras que não. Ora, a igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, e aqui já tem um recadinho para nós. O que é esse jejuar? O que é esse ministrar ao Senhor? Então veja que a gente está falando de algo mais envolvente a nível de adoração do que o simples cantar um louvor, do que o simples cantar um hino. Ok? E aqui vai ter o quê? Direcionamento como consequência dessa adoração significativa. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nada aqui teria como ter acontecido dessa forma, se não tivesse sido conduzido por aquilo que nós chamamos de
adoração. Mas, volto a dizer, como foi aqui destacado, não é um simples ato de cantar uma música, de cantar um louvor, porque a gente pode estar vivendo de fato em adoração, mesmo que nós não tenhamos uma canção na boca. Não tenho uma música na boca, mas eu estou em adoração, porque eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Eu estou numa prática de culto, existe um jejum, existe uma ministração, existe uma oração, existe uma dependência de quem? De Deus. Mais do que às vezes um louvor. Acredito que quando a gente fala dessa questão de louvor, e a gente pensa adoração só nesse sentido de louvor, a gente vai lembrar de muitas canções cristãs, ou ditas cristãs, onde a gente fala certas coisas que no nosso dia a dia a gente não chega nem perto de cumprir, de fazer. Acaba sendo uma adoração sem sentido, se estiver pautada só naquela música que está sendo cantada. Então é algo mais envolvente, é algo que compromete mais, ok? Que tem uma significação a mais. No próximo slide nós temos aqui alguns aspectos que eu quero considerar com vocês. Adoração significativa. Dentro de que aspecto a gente está querendo dizer isso? Vamos lá. Os discípulos de Jesus viveram na sua presença e ministraram aos outros como resultado desse relacionamento. Aqui está a palavrinha-chave do Everson, né? Ele gosta de falar de relacionamento. Então vejamos que a adoração aqui envolve o quê? Um relacionamento. Relacionamento com quem? Com Jesus. Eles viveram na sua presença e ministraram aos outros como resultado desse relacionamento. A gente geralmente quer fazer as coisas sem relação. A gente quer ter resultado sem relação. A gente quer receber sem relação. A gente quer ver acontecer sem relacionamento. Apesar de cantarmos uma canção. B. Jesus desafiou seus seguidores com a grande comissão. Talvez a gente não veja e não perceba, mas o desafio da grande comissão foi um ato de quê? Aceitar o desafio da grande comissão é um ato de adoração a Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um ato de adoração. Adoração significativa ocorre-se, à medida que praticamos as disciplinas do Espírito, como o jejum e a oração, entre outros que na teologia nazarena, nós chamamos de meios de graça, que são meios espirituais para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Adoração significativa permite que o tempo nos cultos corporativos a Deus aconteça entre nós a seu próprio modo. Detalhe, adoração significativa não se restringe a uma questão de quê? De você se reunir na igreja no domingo, naquelas breves 2 horas, ou na quarta, naquelas breves 1 hora, ou num culto de oração, ou numa aula de escola bíblica dominical. Vai além disso. Essa adoração significativa, ela se estende, e a gente ouve histórias, e é engraçado que eu estava ouvindo essa história, não sei se eu ouvi, alguém falou lá no dia que a gente esteve no Rio, ou se a gente ouviu algum vídeo, mas aquela velha história, da criança que ama o pai enquanto ele está na igreja, ama a mãe enquanto eles estão na igreja, mas os odeiam quando eles estão em casa, porque na igreja eles são santos, na igreja eles são tão calmos, na igreja eles são tão bondosos, são tão amáveis, são tão amigos. Na igreja eles são adoradores. Mas quando chega em casa, os capeta entram tudo de novo. Bom, fazer o quê? Mas veja, gente, é porque a adoração se restringiu ao corporativo, ao corporativismo, no qual muita gente se encontra sem nem sequer saber o porquê está fazendo. Qual a razão do culto? Qual a razão de se congregar? Qual a razão de se reunir nesse lugar? Às vezes as pessoas esquecem disso. Adoração significativa dá lugar para Deus mover-se livremente, à medida que esperamos por Ele com expectativa. Gente, presta atenção nisso. Adoração significativa dá lugar para Deus. Diga comigo, dá lugar para Deus. Eu não estou pregando, eu estou ensinando. Calma. Dá lugar para Deus. É assim, a gente às vezes está no culto, mas a nossa cabeça está nas contas que a gente tem para pagar. A gente está dando lugar para Deus? A gente observa, falando de culto, porque a adoração tem a ver com culto também,
né? E quantas vezes a gente vê o pastor da igreja, gente, glória a Deus, e o pastor fica ali tentando dar aquele empurrão para o povo participar. Às vezes o pastor Guilherme está aqui vibrando, está sinérgico aqui em cima do altar, avivado, e a gente está ali sentado. E aí o pastor Guilherme tem que fazer um vral, para ver se o pessoal se liga, né? Não aguentei, Marcos. Então, gente, né, a gente tem que se ligar nisso, né? Veja, dar lugar para Deus. Adoração significativa é dar lugar para Deus, mover-se livremente à medida que esperamos por Ele com expectativa. Olha, a adoração tem a ver com o quê? Com essa esperança por Ele. E esperança com expectativa. A gente tem expectativa de receber uma boa notícia, a gente tem a expectativa de receber que um dinheiro caiu na conta, a gente tem expectativa de tantas coisas, né? De tantas coisas. Mas na adoração significativa, a nossa expectativa é que? É esperar por Ele. É esperar pela presença de quem? De Deus. É esperar para que de fato Ele se manifeste no nosso meio. Adoração significativa tem a ver com o que também? Os filhos de Deus devem reunir-se semanalmente para que possam ser fortemente cativados pelo Espírito de Deus. Então, dentro desse contexto, eu adoro nesse sentido de quê? Desse envolvimento. E detalhe, gente, reunir-se semanalmente. E tem a ver com isso. A gente... acho que foi umas 2 semanas atrás, semana passada, a gente falou aqui sobre essa questão do prazer. Não há necessidade de haver um pegar no pé para a pessoa vir para a igreja. Quando ela entende que faz parte da adoração significativa, faz parte do prazer que ela tem de servir a quem? A Deus. Não é necessário ficar pegando no pé de um cristão para que ele venha no culto domingo, ou para que ele participe da EBD, ou para que ele participe de um evangelismo. Não há necessidade. Não deveria haver essa necessidade. Bom, outra coisa que é fundamental dentro dessas características da Igreja do Nazareno é a coerência teológica. E, gente, uma coisa que me chamou a atenção, eu vim de outra denominação também, mas o que me chamou a atenção na Igreja do Nazareno, na verdade, a primeira coisa foi o manual da igreja. O pastor Joberson, que está até ali dentro, fazendo prova, quando eu cheguei no Nazareno, ele foi falar para mim dessa denominação, ele me deu o manual. Quando eu peguei o manual, falei, que isso? Tomei um susto. Falei, igreja que tem manual? Rapaz, e fiquei folheando aquele. Falei, caraca, fala de tudo aqui. Manual. E aquele manual tem uma fundamentação teológica, na qual a doutrina nazarena se expressa, ok? Então você vai ver que muitos pastores da Igreja do Nazareno têm um forte envolvimento teológico, um forte envolvimento com a teologia, porque são inspirados a isso, a ter um pensamento teológico, ok? E esse pensamento teológico nazareno, essa coerência teológica, gira em torno desses 4 fatores, dessas 4 fontes. Quais são elas? A tradição cristã, né? A tradição cristã, com base o quê? Na história da igreja, desde o seu princípio, desenvolveu-se uma tradição, desde o princípio da igreja, desenvolveu-se uma tradição. O que mais temos? As Escrituras, que é um livro, né, que nós temos, a Bíblia, a regra de fé e prática do cristão. E temos as experiências pessoais, que cada um de nós experimentamos, na nossa particularidade, na nossa pessoalidade. Cada um tem a sua experiência. O testemunho de conversão aqui não é igual para todo mundo. Tem gente que vem de lar cristão, tem gente que vem de lar não cristão, tem gente que vem de uma denominação X, e tem outro que vem de religião X, e tem gente que, apesar de vir de família cristã, nunca foi cristão. Então a gente tem a nossa experiência pessoal. Como foi a sua? É a sua experiência. Isso não é desprezado, porque a coerência teológica leva em consideração a experiência pessoal de cada um de nós. Porém, do outro lado, eu deixei por último de propósito, existe o quê? A razão. Porque o nosso culto a Deus, conforme diz Romanos 12, versículo 1, se eu não me engano, é um culto o quê? Racional. Existe uma racionalidade. Peço a vocês que leiam o material e se aprofunde mais dentro desses 4 fatores, ok? Que baseiam a coerência teológica da Igreja
do Nazareno, ok? Então, o que nos dá coerência teológica aqui? Quais são as crenças que fundamentam essa coerência teológica? Primeiramente, já falamos nisso, né? Nós somos cristãos, afirmamos nossa fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, creio que todos aqui fazem isso, se não faz ainda, procura Jesus, né? Não sei quem está assistindo essa aula. Somos protestantes, por quê? Da reforma protestante, Martinho Lutero traz aquele princípio da justificação pela fé, aí as 5 solas, todo esse processo, não é? Então nós acreditamos na justificação pela graça, mediante a fé, somente para a salvação. Não tem outro processo que nos conduza à salvação. Somos salvos mediante a graça. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não era assim antes da reforma, mas a reforma trouxe esse pilar fundamental de volta. E nós somos protestantes dentro desse contexto, ok? Dentro dessa base. Então nós acreditamos na justificação pela graça, mediante a fé, somente para que haja salvação. Somos evangélicos. Você é evangélico. Você é um evangélico. Aí você diz, mas isso eu sabia. Será? Acreditamos no testemunho de nossa fé através da mudança de estilo da nossa vida. O que nos faz evangélicos? A mudança de estilo de vida. Fulano agora é evangélico. E esse ser evangélico está vinculado a quê? A uma mudança de vida, uma mudança, a uma transformação. É um estilo de vida diferente daquele que a pessoa tinha antes. O fulano agora é evangélico, significa isso, aponta para esse testemunho que está sendo dado. E isso é forte, isso é poderoso. Eu vivi uma experiência, não me dá tempo aqui de contar, mas quando eu fui falar para uma determinada, alguém disse, eu não falei, alguém disse, o fulano agora é evangélico. O camarada entrou num estado de temor, de desespero. Pô, ele é evangélico, você não falou antes. Por causa do temor que ele teve. Não sendo evangélico, respeita o evangélico. Olha que coisa legal. Enquanto que muitas das vezes o evangélico não respeita o outro. E outra coisa que nós também somos wesleyanos, no sentido de quê? Da doutrina de santidade, que foi trazida por John Wesley. A doutrina da perfeição cristã, que é oriunda de Wesley, ok? Santidade e santificação são possibilidades reais nesta vida. E cá entre nós, isso aqui é uma das coisas que mais mexeu comigo na igreja de Nazareno. Eu vim de uma denominação há anos atrás, que o objetivo e a fala era a teologia da prosperidade. O sucesso era ter dinheiro, era ser próspero. Estava bem com Deus quem estava prosperando. Quem não prosperava, meu amigo, estava azarado na vida. Era o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Mas quando eu vim para Nazareno, por isso que eu vejo como um crescimento, porque calma aí, santidade e santificação são possibilidades reais na vida. Gente, isso aqui é uma mudança de vida. Então eu acredito que se o Senhor colocou você nessa denominação, é para que esses 2 aspectos sejam realidade na sua vida. Santidade e santificação são possibilidades reais nessa vida. A gente pensa em santidade para quem? Para o santo lá da Igreja Católica, que são beatificados e santificados, mas eu e você também somos santos. Inclusive a palavra de Deus nos chama de santos. Aos santos que estão em tal lugar, aos santos que estão lá, nós somos santos. Ok? E detalhe, não é uma questão, como é que fala? Chula, né? Fulano agora está pensando que é santa. Santa do pau oco. Não é essas falas que tem por aí? Mas de fato, Deus nos chamou não para ser santo do pau oco, mas para ser santo. Ok? E viver em santidade. E isso é uma possibilidade real na vida, segundo o pensamento wesleyano. Acreditamos também, gente, no testemunho do Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de quem? De Deus. O Espírito de Deus está testificando dentro de você que você é filho de Deus. A gente acredita na orientação do Espírito, que permite que o indivíduo seja guiado por Deus para as decisões diárias da vida. E a palavra de Deus diz isso, que o Espírito Santo nos guiará, nos direcionará. Então, característica na igreja de Nazareno, ou característica de um cristão nazareno, e que dá base, né, para essa coerência teológica, essa direção do Espírito Santo.
Existe uma direção do Espírito de Deus para a tua vida. Talvez não nos submetamos a ela da forma constante como deveríamos fazer, mas existe esse direcionamento. O Espírito Santo está dentro de nós para dirigir cada passo que nós daremos na vida. Um outro ponto aqui que a gente precisa também considerar é essa questão do evangelismo apaixonado. E isso aqui também mexe comigo, gente. Porque tem que ter paixão na evangelização. Aí quando a gente pensa em paixão, a gente pensa em algo que a pessoa está disposta a fazer, ainda que sob pena de perder a própria vida. Paixão, comprometimento. Somos devedores de cada homem, devedores em dar-lhe o evangelho na mesma medida em que temos recebido. Veja essa paixão como você olhar para cada pessoa na face da terra, que está perdida, que está sem Cristo, e que se morrer hoje vai para o inferno sem salvação. E você sentiu um incômodo sincero de dizer para essa pessoa que ela precisa receber Jesus, ou pelo menos dar a oportunidade para que ela o faça. Falhamos muito nisso. E eu me incluo também. Porque é essa paixão do evangelismo que faz a gente olhar para cada ser humano que passa por nós e ter a vontade, a sinceridade de dizer para aquela pessoa: Jesus te ama. E ter um envolvimento que conduz aquela pessoa a Cristo. Precisamos dar o evangelho na mesma medida em que temos recebido. E aí quando a gente vai falar dessas características do evangelismo apaixonado, né? Esse evangelismo apaixonado foi modelado por Jesus. Ele chegou a dizer: se o grão de trigo, né, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus foi esse inspirador e modelou como deve ser o evangelismo. Evangelismo apaixonado foi ordenado por Jesus. Jesus não ordenou apenas que a gente faça o evangelismo esporádico quando tem a reunião do grupo de evangelismo ali na praça, mas que a ação do evangelismo seja algo contínuo, que nós sejamos um agente de evangelização em tempo integral, onde quer que nós estejamos. E é um desafio, irmãos. Evangelismo apaixonado foi lançado por Cristo. O evangelismo apaixonado é capacitado pelo Espírito Santo, não é simples obra da vontade humana. Eu me lembro de uma vez que eu estava nesse processo de evangelização e tinha uma moça que estava lá, não aqui falando da religião de ninguém, mas eu cismei de evangelizar uma pessoa que ela se identificou como Baba Lorixá, ela se identificou, eu não tinha nem conhecimento do que era isso, mas eu não quis saber, eu simplesmente dei o panfleto para ela, mas ela começou a me agredir verbalmente, e eu estava apenas evangelizando, e olha que coisa, eu ia da onde eu morava até a casa da minha namorada, mas no processo do caminho, o Roldão, eu tinha que ir panfletando, eu demorava mais para chegar na casa da namorada, porque eu ficava evangelizando. E a minha namorada, vocês conhecem minha namorada na época, né? Vocês conhecem. Por que você demorou tanto? Estava distribuindo panfleto, falando de Jesus. Tinha que fazer aquilo. Irmãos, isso aqui mexe com a gente. Isso não pode morrer na gente. Isso aqui nos desafia. Evangelismo apaixonado é produzido pelo Espírito Santo, é capacitado e produzido pelo Espírito Santo. Evangelismo apaixonado traz nova vida e nova energia aos indivíduos e à igreja. Gente, isso aqui é muito forte. A igreja envolvida num processo de evangelização. Não é o pastor da igreja se matando de gritar num domingo à noite, aqui nesse altar. E não é um grupo apenas, é a igreja. Às vezes a gente entende mal as coisas, a gente acha que o evangelismo é do grupo de evangelismo. Mas quem é o grupo de evangelismo de uma igreja? Vou perguntar de novo. Quem é o grupo de evangelismo de uma igreja? A igreja. O grupo de evangelismo da igreja é a igreja. Não é a MNI, ou o DNI, ou a JNI. É a igreja. É a igreja. O evangelismo apaixonado é uma expressão de nossa obediência a Jesus Cristo. Você obedece a Jesus, porque Ele deu ordem, né? Ide por todo mundo e pregai. Gente, eu não sei com que objetivo você está aqui, mas eu acredito que esse tempo, primeiramente, ele nasceu no coração de Deus para nós. Tanto para quem está aqui, para quem está ouvindo o vídeo aí. Mas
que a gente possa permitir, aqui para quem está chegando agora, novos nazarenos, mas eu estou vendo aqui que tem alguns que não são tão novos assim, mas que você está aqui para renovar alguma coisa, algum aspecto. O objetivo não é só trazer novas concepções, mas também trazer uma renovação das nossas próprias convicções em Deus, ok? Evangelismo apaixonado também é paixão por Cristo, é o nosso ponto de entrada, a grande comissão, conforme Mateus 28, 19, 20, seguindo então a nossa formação e a nossa capacitação. Uma jovem, não preciso citar o nome, mas ela falou, eu não quero fazer se eu não for preparada primeiro, quero ser preparada. E esse evangelismo apaixonado se dá ali, na escolinha das crianças, com as crianças. Porque o que se passa para as crianças? Que valores se passa para as crianças? A gente sabe que pode acontecer em qualquer lugar, mas a escolinha, talvez eu estou viajando aqui um pouco, mas a escolinha não é lugar de botar desenho do Mickey. Gente, não é a escolinha das crianças da escola, da igreja, não é lugar de botar desenho do Pateta. E se as crianças já vêm em casa? Pelo menos um Superbook, vai. Pelo menos um cristãozinho. Né? Porque é uma maneira de evangelizar. Esses materiais existem para que a linguagem seja acessível também a quem? As crianças. E não é essa a nossa percepção? Elas também precisam ouvir o evangelho. E é possível que essa criança ganhe a família, né? Bom, evangelismo apaixonado nos convida a confiar. O Everson, a hora está voando. O evangelismo apaixonado nos convida a confiar no poder da palavra de Deus, meu Pai. Calma, Everson, não me apressa. Compelindo-nos a compartilhar as boas novas da salvação com outros. Evangelismo apaixonado nos impulsiona a conhecer a Cristo mais completamente, porque não podemos fazer nada sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Então, para eu evangelizar de forma apaixonada, eu preciso conhecer a Cristo. Quando eu penso, Everson, isso aqui tinha que ser um curso de evangelismo, Everson. A gente vai ter essa oportunidade. Evangelismo apaixonado nos motiva a discipular. Evangelismo apaixonado inspira a nossa criatividade. A gente faz coisas novas. A gente se veste de Bíblia. E faz outras coisas para poder alcançar pessoas. Vai para o sinal de trânsito, sei lá, os jovens. Jovens. Adolescentes. Vamos criar uma coisa nova. Que evangelismo inspira isso. E aí tem uma outra característica, né, da Nazareno, que é o discipulado intencional. O Everson também gosta dessa palavra, intencional. Olha aqui, nutrimos imediatamente esses novos crentes na comunidade de fé, ensinando-os desde o início que foram salvos não apenas para si. Você não foi salvo para você. Você foi salvo com um objetivo. Que objetivo é esse? Mas para as pessoas que eles influenciarão e levarão a Cristo. Eles se tornarão discipuladores, que irão discipular outros, que também se tornarão discipuladores. Cada um de nós aqui, gente, foi salvo não por si mesmo. Você não é o fim em si mesmo. Nós não somos o fim em nós mesmos. O que foi feito em nós tem um propósito, e é alcançar a outros, através dessa tarefa de discipular outras pessoas. Pulando para o outro desenho, aí mesmo, a oração, a palavra de Deus e a ajuda intencional de uns para com os outros, para que sejam mais parecidos com Jesus, vão caracterizar um discipulado dinâmico na igreja, e nós vamos ter que falar mais disso aqui mais para frente, ok, gente? Passando, vamos para o 5, vou falar só das frases grandes, pode passar, por favor, para o 5, aí, desenvolvimento da igreja não depende de quem? Só do pastor da igreja. Desenvolver a igreja é uma tarefa que, de alguma maneira, envolve a todos. A igreja se desenvolve. Detalhe, o que é desenvolver, gente? A palavra desenvolvimento fala de quê? De crescer, né? Desenvolvimento é crescimento. Está desenvolvendo, está crescendo. Quando você olha para a sua igreja, você vê a sua igreja como? Crescendo. Essa deve ser uma preocupação de todos nós. Não se trata de ser um culto de domingo que deu pouca gente, ou um outro culto que deu mais gente, não. Se preocupar com o desenvolvimento da igreja é entender o que eu estou fazendo para que a minha igreja cresça.
O que eu estou fazendo para que a minha igreja desenvolva? Não fique mirrada. Nada do que Deus faz fica sem crescer. O objetivo de Deus é o crescimento. O objetivo de Deus é que a coisa expanda, que a coisa avance. Não que fique mirrado, parado, neutralizado, pequeno. Mas é para que haja um desenvolvimento. Temos de ir às nossas cidades, vizinhanças, clãs, tribos e famílias. Temos de levar Cristo ao nosso mundo. E isso é fundamental para que a igreja se desenvolva. E aí vai depender de cada um de nós. Ok? Vai depender de cada um de nós. A igreja cristã se desenvolve de acordo com os seguintes princípios. Ela começa com Jesus, que é quem inicia a primeira comunidade em fé. Beleza, Jesus tem ali os seus 12, depois 70, depois 120 e por aí vai crescendo. A gente vai ver Pedro chegando a 5.000 numa pregação só, depois umas 3.000, aí já passa de 8.000 e a multidão vai crescendo. Há um desenvolvimento de uma pregação de Pedro para a segunda pregação, há um boom. Há um boom. E não sem perseguição. Paulo inicia ali uma segunda viagem missionária com esse plano de desenvolver, né, de implantar igrejas, mas o Espírito Santo levou em uma direção diferente. Isso aqui é um assunto para depois, mas veja, a todas as viagens que Paulo faz é em nome do quê? Do desenvolvimento da igreja. Paulo não viajava porque ele era turista, gente. Paulo não viajava porque ele gostava de passear. As viagens de Paulo tinham um propósito. E é por isso que eu gosto de falar, gente, o negócio da gente é o seguinte, nós temos que avançar. Vou brincar aqui, vocês estão me segurando aqui, hein? Me solta, gente. Solta o Emerson. Deixa nós ir. E vocês, a próxima igreja do Nazareno que vai abrir, passa por vocês. A próxima igreja do Nazareno que vai abrir, seja lá, né, como é que é? A Volta Alegre, como é que é o nome daquele bairro que você falou, Webs? Lá em Volta Alegre, Vista Alegre, qual é o nome do bairro, rapaz? Daquele casal lá, Vargem Alegre. Ou Penedo, né? Ou Penedo, Roldão. Ou igreja do Nazareno, sei lá onde. Aqui no Sul Fluminense só tem 4. Está faltando igreja. A igreja precisa desenvolver, você tem que começar a falar, quero mais o pastor Rafael, não, pastor, Deus, abre logo a igreja para ele poder ir. Irmão, o reino de Deus, vocês crescerem, irmão. Meu coração está no crescimento do reino, no desenvolvimento da igreja. E o seu também precisa estar. A igreja de Nazareno é uma igreja missionária, a gente vai falar sobre isso, se é que a gente já falou. A igreja de Nazareno envia missionários para o mundo todo. Tem missionários na Nazareno em áreas que não convém nem falar, porque é proibido falar, para que não se saiba onde estão os missionários. E esses missionários são sustentados pela iluminação, quando eles chegam num determinado patamar. E é um processo longo e trabalhoso. Mas por que isso? Porque o reino de Deus precisa crescer, precisa desenvolver. Ok? C. A visão de Deus envolvia uma liderança divina, contínua, enquanto ele relatava a Paulo seu plano para o desenvolvimento da igreja. Deus tinha o interesse de ver a igreja desenvolver, ok? A igreja desenvolve quando? Quando há implantação de igrejas. E essa implantação de igreja, gente, exige grande sacrifício, não é fácil. Nem para quem fica, nem para quem vai. É um desafio. Mas é necessário, ok? E uma última questão ali, um último princípio. Existem estratégias de desenvolvimento da igreja, né? E elas vão mudando ao longo da história da igreja, de acordo com o tempo que a gente vai vivendo. Mas a igreja precisa desenvolver. E para a igreja desenvolver, precisa de quê? De uma liderança transformadora. Deixa eu ver aqui. Quantos aqui são líderes transformadores aí? Digam amém. Você está aqui, você é um líder. A igreja de Nazareno não trabalha com lideranças. Se veja como líder de alguma coisa, de algum ministério, de algum departamento. Talvez um departamento que nem existe ainda, Webs. Mas se veja como líder de alguma coisa, de algum trabalho, de alguma frente de evangelismo. Se veja como líder.
que vai transformar. E essa frase eu destaquei ela ali porque um líder transformador é um líder à imagem de quem? De Cristo. E aqui tem vários princípios no próximo slide. Eu não sei se dá tempo de falar todos, eu vou citar aqui, tá? Para não dizer que não falei, para ficar registrado no vídeo. Mas liderança transformadora segue os seguintes princípios. Um líder transformador é um líder à imagem de Cristo. Líderes transformadores são submissos e humildes. Vai pegando aí. Líderes transformadores são servos. Líderes transformadores são visionários. Não enxergam só o que está na ponta do nariz, enxergam além. Líderes transformadores pensam de forma estratégica. Líderes transformadores são formadores de equipes. Líderes transformadores são compassivamente assertivos. Líderes transformadores comunicam de forma clara, contundente. Líderes transformadores capacitam outras pessoas a levantar a próxima geração para liderar o reino. E é o que está acontecendo aqui. E glória a Deus por você ter se interessado em estar aqui. Ok? Para ser capacitado, para ser levantado para essa próxima geração de líderes para o reino de Deus. Ok? E assim nós chegamos nesse sétimo ponto, nessa sétima característica, que é a compaixão. A igreja do Nazareno é movida pela compaixão. Mas compaixão aqui, gente, não é um ato de pena. Eu estou com a pena do fulano. Aí você vai lá e por pena você ajuda, mas em seu próprio nome. Para deixar claro que você é uma pessoa boa, uma pessoa maneira, uma pessoa legal. Mas compaixão com propósito vai além disso. Compaixão não tem outro motivo a não ser estender o amor de Deus em quem? Em Cristo. A compaixão não tem outro motivo a não ser estender o amor de Deus em Cristo. E aí, para a gente já finalizar, só falta 2 slides, esse aqui e mais um. Compaixão com propósito, os princípios são: compaixão com propósito exibe o coração amoroso de Deus. Nós temos que alcançar as pessoas, seja levando cesta básica, seja levando roupa, seja como for. Quais são as expressões da compaixão? E a Igreja do Nazareno, internacionalmente, tem um ministério de compaixão. Por exemplo, a Igreja do Nazareno se faz presente em locais de tragédias, como tsunami, como erupções vulcânicas, locais que foram atingidos por erupções vulcânicas, locais que foram vitimados por tempestades, aí El Ninho, e a Laninha e outros mais. A Igreja do Nazareno tem esse departamento a nível global, que atua nessas regiões, levando compaixão, com propósito. Olha o tamanho dessa denominação. Compaixão com propósito é sempre realizada em nome de quem? Em nome de? O objetivo não é honrar uma denominação, uma instituição. O objetivo é honrar o nome de Jesus. Compaixão com propósito respeita a dignidade de cada pessoa. Não expõe a pessoa para mostrar que você está fazendo compaixão por ela. Vamos tirar uma foto aqui. Porque eu tirei uma cesta básica. Uma vez eu dei uma cesta básica, pedi para você tirar a foto, que eu precisava mandar. Lembrou, né, Webs? Eu estou lembrando também. Mas eu queria mandar para quem doou. Mas eu não compartilhei em lugar nenhum aquilo. Só mandei para quem doou, para saber que eu usei o valor que eu pedi com a cesta básica. Mas eu percebi o constrangimento que foi uma pessoa. Eu percebi. E o objetivo não é esse, ok? Não é passar por cima da dignidade da pessoa. A pessoa está precisando de ajuda. A pessoa está precisando de alguém que se compadeça dela. Mas ela não precisa ser exposta de forma humilhante a uma determinada situação. Só para que a gente mostre que a gente é bonzinho, porque a gente é legal. Então a gente precisa respeitar isso. Compaixão com propósito flui naturalmente através de crentes transformados, crentes renovados, crentes batizados com o Espírito Santo, com o coração purificado. Compaixão com propósito é a nossa definição wesleyana da missão holística. Compaixão com propósito flui de nossas vidas como uma expressão de nosso compromisso com a missão de Deus para resgatar um mundo destruído. O que é que esse mundo precisa ver? Compaixão. Socorro. A gente vai estar falando de ministérios mais para frente, a gente vai se aprofundar nessa questão. Bom, e a conclusão, gente, aqui chegamos aqui nessa aula de hoje, é o seguinte: os valores e características da Igreja do Nazareno
São os distintivos que confirmam a identidade de uma denominação comprometida com a missão de fazer o quê? Discípulos semelhantes a Cristo nas nações. E faz isso de que maneira? Contribuindo para a ação da graça preveniente, pregando o Evangelho de Cristo, fazendo parte, pregando a palavra de Deus, ensinando a importância da inteira santificação, a segunda obra da graça, e equipando os cristãos para darem conta da grande comissão, de forma que nós possamos ter discípulos semelhantes a Jesus nas nações. Ok, gente? E assim a gente finaliza essa nossa aula de hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então, gente? Para a gente finalizar, a gente finaliza aqui. E como diria o Everson, não passei do horário, viu, rapaz? 4 minutos. 4 minutos. Na próxima aula vai ser o quê, Everson? Artigos de fé? Artigos de fé. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não perde essa aula do artigo de fé, não. Não perde. Eu digo para vocês que se você perder, depois você vai se arrepender de ter perdido. Dizem por aí que crente não perde, deixa de ganhar. Então não falte a próxima aula. Fala para esse crente, não falta a próxima. Ok? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, por essa honra que o Senhor nos concede. Por me permitir, Pai, pela graça que o Senhor tem me dado, poder compartilhar, Pai, esses conhecimentos com esses meus irmãos. Pai, que de verdade nós possamos ter aqui, Pai, uma equipe preparada pelo Senhor, Pai, para fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, nesta nação. Pai, que verdadeiramente tudo aquilo que foi falado, Pai, ainda que não detalhadamente explicitado, mas creio que, Pai, gerou curiosidade, gerou necessidade, gerou fome de saber mais. E esses irmãos com certeza vão se aprofundar nos materiais que estão lá disponíveis. Então, Pai, em nome de Jesus, te dou graças por cada vida que aqui se faz presente. Que o Senhor os preserve, que o Senhor os guarde, que os mantenha motivados a ir até o fim, Pai, neste propósito, neste trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.